Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito para vocês. Sabe quando a gente precisa muito de um conselho? Aquele conselho de um amigo que é certeiro, que sempre fala aquilo que a gente precisa ouvir. Esse amigo hoje é o tarô. E a gente vai trazer para você aquele conselho que você está precisando neste momento. Então, o tema hoje é tarô, me dá um conselho? Pensa aí na sua situação e a gente vai falar a respeito, a gente vai trazer um insight, um direcionamento, algo que você precisa ouvir neste momento. Seja para uma tomada de decisão, seja para aquele coraçãozinho aflito, seja para qualquer situação que você esteja passando, tá certo? Vamos lá? Vou trabalhar com duas opções de escolha, a opção número 1, a granada, e a opção número 2, a cornalina. Então temos, né, se vocês quiserem escolher pela cor, uma pedra que aparentemente ela é mais escurona, meio marrom, meio preta, mas é uma granada meio vermelha, e a pedra cor de laranja, que é a cornalina, tá? Vou trabalhar com o tarô Hanson Roberts, tá? Inteirão aqui, tá misturado arcanos maiores e menores, com o oráculo das intenções e com os anjos e ancestrais, esses dois oráculos como complementos de leitura. Vou deixar aqui no cantinho, vou embaralhar e a gente vai começar. Então, enquanto eu embaralho, eu peço like, peço a inscrição no canal e peço, obviamente, que vocês se conectem com a opção que você precisa, né? Com a opção que mais ressoa com você, para que você receba aquele conselhinho que você precisa nesse momento. Pode escolher uma opção para cada área da vida, tá certo? Vamos lá. Nesse momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Tarô, qual conselho as pessoas que estão aqui, canal Feito Tarô e Terapias, precisam neste momento? Qual é o conselho que você pode dar para essas pessoas? Por favor. Diga lá, tarô. Vamos lá. O que o tarô pode falar pra gente? Anjos e ancestrais, vou pegar uma carta para cada opção, tá bom? E agora, oráculo das intenções. Essa aqui eu vi que são duas, tá bom? Então vamos lá. Duas opções, duas cartas para cada opção. Eu falo duas cartas, mas na verdade são duas mensagens, né? Vamos lá. Bora? Deixar aqui de cantinho a opção número 2. Agora a gente vai com a opção número 1. Deixa eu só afastar esse tarô, porque tá aqui na frente, ele tá me incomodando aqui. Agora a gente vai então com a opção número 1, granada. Uau! Vocês estão muito no mental, gente. Precisa dessa energia aqui de racionalizar, de... Bom, vamos lá. Só saiu aqui naipe de espadas. Ai, gente, qual é o conselho? E aí, eu sinto uma ligação com a leitura. Se não foi a passada, foi a outra, né? Teve uma leitura que saiu, acho que foi a última. As duas opções, uma saiu 6 de ouros e a outra saiu 6 de espadas, O 6 de espadas saiu novamente. Então, pode ser
que tem uma ligação com a leitura, com essa leitura que eu citei. Se for o caso, né, se vocês se tirem, eu vou deixar no descritivo do vídeo o link para aquela leitura. Se vocês acharem que é pertinente, vocês assistam. Pode ser que tenha uma mensagem lá, tá? Mas assim, a gente abre com os 6 de espadas. Então, um dos conselhos que o tarô traz para vocês é: existe alguma situação que está aí meio turbulenta, que está proporcionando uma sensação de insatisfação, de um leve desespero, né? E que para que vocês consigam avançar, é necessário que vocês saiam desse ambiente. Eu posso estar falando de um trabalho, posso estar falando de um relacionamento, posso estar falando de umas situações na família, é algum ambiente em que vocês convivem, algum ambiente em que vocês estão com frequência, que está muito denso, que está pesado, a situação não está tranquila e vocês estão sentindo, então é necessário uma saída dessa situação, desse cenário, tá? Pode ser uma saída temporária, pode ser uma saída definitiva, mas é preciso aí um certo afastamento, como se deixasse uma situação buscando um ambiente mais calmo, mais tranquilo, mais favorável para vocês, tá? O que acontece aqui? No 8, vou falar de 2 situações, tá? Aqui, no 8 de copas, tem 2 cartas que tem essa conotação de deixar algo. Uma delas é o 8 de copas, que fala de sentimento. Quando você deixa alguma coisa que tem sentimento, aqui você não tem sentimento. Aqui é só aquele ranço, sabe? Aquela situação que tá ali persistindo e que você enfrenta porque você acha que precisa, mas no fundo você não precisa estar nesse lugar. Por isso que é necessário, um dos conselhos é que você se afaste desse cenário que está te sugando, que você busque um ambiente mais tranquilo, águas mais calmas, mais tranquilas, tá? Um outro conselho que o tarot te traz é a energia do pajem de espadas, que é aquele garoto que é uma energia jovial, de racionalidade, né? Lembrando, né? O naipe de espadas, ele é regido pelo elemento ar, que é tudo que remete aos aspectos da mente, né? Então, é um momento para você talvez tomar cuidado com as palavras, porque o pajem, por ser um jovenzinho, aquele adolescente, ele pensou, falou, ele nem raciocina muito a respeito, tá? Então, é um momento para você tomar cuidado com as suas palavras. Não é para sair falando as coisas desembestadamente, tá? Claro, algumas coisas precisam ser ditas, mas aqui você vai estudar a melhor maneira de falar, tá? E por que vocês vão estudar a melhor maneira? Porque essa energia aqui, ela tá meio que sendo confirmada por esse cavaleiro de espadas, tá? É como se vocês precisassem subir um degrau. Eu posso estar falando aqui também da necessidade, como a gente está pedindo um conselho, tarô, eu posso estar falando de alguém que precisa ir atrás de alguma informação, tá? De alguém que precisa criar alguma estratégia, algum planejamento, alguma maneira de conduzir a situação. Posso estar falando, lembra que eu falei, primeira carta aqui, de você sair de uma situação um pouco densa? Posso estar falando de alguém que para sair dessa situação um pouco densa, vai precisar trabalhar o mental, vai precisar raciocinar a respeito, pensar qual é o momento, a melhor maneira, pensar a maneira correta, né, de comunicar esse afastamento, esse distanciamento. Claro, a gente não tem que dar satisfação da nossa vida para ninguém, mas existem situações que a gente, né, por formalidade, precisa sim, né? Então, de que maneira você vai fazer essa comunicação, né? A maneira como você vai conduzir, se direcionar
né? Para esse afastamento é necessário aí uma certa estratégia, um planejamento. Não é uma situação que você possa agir de qualquer maneira, tá? Aqui exige muito seriamente um planejamento, um esboço, identificar o momento certo desse afastamento, desse deslocamento, tá? Mas é isso que tem aqui para o momento, tá? É pensar, é identificar de onde você precisa sair. Identificou? Preciso sair do meu ambiente familiar. Como eu vou fazer isso? É pensar a respeito de como esse afastamento vai se dar, tá? Não é pegar a bagagem, né? Eu tô pensando na cara do louco. Não é pegar as tralhas e simplesmente virar as costas, tá? Aqui precisa de um planejamento. Até para que você se dê bem, né? O tarô, a ideia não é tarô me dar um conselho, então o tarô tá te dando um conselho aí de como fazer essa situação da melhor maneira possível, tá? O cervo, o oráculo do Anjos Ancestrais, ele vem com a energia do cervo, que fala: confie e prospere. Olha só, bacana, né? Às vezes a gente está numa situação tão nebulosa, tão densa, que é difícil a gente confiar. Mas para isso a gente precisa agir aqui com essa racionalidade, colocar a cabeça assim para pensar, para identificar onde tem uma saída e confiar. Obsessão. Estar preso em um comportamento que não traz resultados positivos paralisa e limita a elevação do ser. Liberte-se de tudo que não flui com a sua energia. Gratidão, espiritualidade, gratidão, universo. Olha aqui, ó. Não pode estar preso onde te prende. Ai, que redundância, né? Não pode estar preso onde te prende. Olha que frase muito bem construída. Você não pode estar preso em situações que não propiciam o teu crescimento, onde você não encontra ressonância com você, não tem reciprocidade, né? Então, saia dessa situação. Realmente é o momento de sair fora, mas de maneira, não é ponderada, de maneira pensada, tá? Liberte-se de tudo que não flui com a sua energia. Nossa, que demais, né? E aí também vem a carta do Espírito. Todas as suas escolhas são partes de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade do seu espírito. Gente, eu já falei isso em alguns vídeos, mas assim, quando eu coloco as cartas, às vezes eu dou uma espiadinha nas mensagens. Não foi o caso, tá? Nem sempre eu consigo, nem sempre dá tempo. Principalmente no oráculo das intenções, que são mensagens um pouquinho mais longas, né? Então, assim, são duas energias muito fortes de libertação. Eu posso estar falando com alguém aqui que escolheu a granada e que precisa de uma maneira muito forte identificar o que está te prendendo e deixar isso para trás. É uma energia, aqui é o universo gritando para vocês. Libertem-se do que não faz mais sentido na vida de vocês. Eu vou repetir essa mensagem. Todas as suas escolhas são partes de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade do teu espírito. Nossa, que maravilha! E aí vocês percebam, né? Quando eu falo assim, eu vi eu vi no meu vídeo aqui 2 cartas. Vocês percebem que as mensagens, elas têm uma força? Elas precisam de fato, né? Serem passadas, transmitidas? Obrigada, universo. Essa é a opção número 1, granada. Agora a gente vai para a opção número 2, cornalina. Meu Deus. E o naipe diz... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Opção anterior, saíram 3 cartas de espadas. Aqui saíram 2 cartas de espadas, tá? Então, se vocês sentirem, dá uma olhadinha lá na opção número 1, porque pode ser para algumas pessoas que tenham mensagens lá também para vocês, tá? O que precisa aqui, qual que é o conselho, tá?
Tô falando com alguém que está passando por um momento de muito sofrimento, de muita tortura, de aquele sofrimento que... Vejam esta carta. Alguém que depara com esta imagem, consegue falar, nossa, essa pessoa tá bem? Em hipótese alguma, né? Então, tô falando com alguém que tá com o coração magoado, tá com o coração ferido, pode ter passado por um término de relacionamento, sim, mas pode ter passado por uma grande injustiça no trabalho, uma grande injustiça na família, pode ter sido demitido, pode ter pensado elaborado um grande projeto e esse projeto afundou. Sabe quando a gente aposta todas as cartas, todas as fichas em algo e essa coisa não dá certo? Não tem como a gente segurar a onda nesse momento. Bate aquele sofrimento, aquela frustração, por mais elevada espiritualmente que a pessoa seja, um baque desse sempre deixa uma marca, né? E essa marca aqui, ó, representada por essas 3 espadas nesse coraçãozinho. Então, assim, o conselho aqui é: identifica do que você, como que eu posso colocar? Claro, se você está sofrendo é porque tem um motivo, mas identifica até onde você pode levar esse motivo, sabe? O que tem de real, de verdadeiro nesse motivo? Para a gente não ficar sofrendo por coisas que às vezes a gente traz e que esticando o sofrimento, tá? Eu não estou falando que vocês não tenham motivos, não é isso. Quem sai com 3 de espadas numa leitura é porque está passando por algo desafiador. É um sofrimento que ele é verdadeiro, ele tem motivo, tá? Não é uma coisa à toa. Mas o quanto você não está esticando esse sofrimento, aumentando esse sofrimento, né? Porque é fato, né, que algumas pessoas, elas ficam ali alimentando o sofrimento e assim, todo mundo já passou por uma situação dessa na vida, eu já inclusive várias vezes, né? Às vezes vira até uma tendência, tá preso ali no sofrimento. Então, o conselho aqui é: identifica o que está magoando o teu coração, identifica mesmo, por que isso está me machucando tanto, por que isso me pegou tanto, e redireciona essa situação. A crise não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é necessário. Porque se a gente fica ali alimentando aquele sofrimento, então a coisa tende a crescer, tá? Então, procurem formas, identifique formas. Primeiro, analisa por que essa coisa pegou tanto em você, por que te feriu tanto. Segundo, procurem estratégias para você sair dessa situação, tá? Desse sofrimento. O 9 de espadas é aquela carta que fala aí, que mostra que esse sofrimento está tão forte, ele está tão pesado, esse coração está tão machucado, que você está perdendo noites de sono, não tá? Fala aí a verdade. Sabe quando você deita e não consegue dormir, só fica pensando naquilo, pensando. É a natureza do 9 de espadas. Então, imaginem aqui, né? Tô falando com pessoas que estão passando por uma situação pesadíssima. 3 de espadas e 9 de espadas é muito sofrimento junto. Só que, por que eu falei? Identifica de fato até onde esse sofrimento é real. O que você não está trazendo como bônus nesse sofrimento, né? Porque o 9 de espadas, ele vem falar de uma situação que ela está na tua mente, sabe? Em que sentido? Né? A pergunta é mais ou menos assim: Cris, você está falando então que o que eu estou sofrendo, eu que estou criando? De certa forma, sim. Quando a gente traz todo o sofrimento do mundo para uma situação, aí a gente está criando. Mais do que para além do que é real, tá? Então, assim, o 9 de espadas, ele fala de você perdendo noites de sono, de você não conseguir dormir
por conta dessa situação. E olha, as espadas estão acima dela, né? Então, esse sofrimento que você está passando, muito dele está na tua cabeça, está no teu mental. Talvez você tenha sim motivos para estar com o coração magoado, mas talvez você esteja aumentando a situação. E esse aumento da situação, ele se dá na sua cabecinha. Sabe aquelas minhocas que a gente coloca? Ah, o que o outro vai pensar, o que vai falar, o que vai fazer, e agora como eu lido com essa situação? Gente, analisa, de fato, que às vezes a gente, né, se machuca, se permite machucar por algo que nem vale muito a pena, ou por alguém que não vale muito a pena, tá? E leve em consideração, muito desse sofrimento aqui, ó, que vocês estão passando, ele tá na cabeça de vocês. Não é verdadeiro. Não tô dizendo que todo sofrimento não seja verdadeiro, não é isso. Mas parte dele tá só na tua cabeça. Então, fique esperta, tá? O Cavaleiro de Ouros, ele vem me falar de algo que está aí, ó, caminhando para a vida de vocês e que tem uma energia de materialização, algo sólido vindo para o caminho de vocês. E aqui, naipe de ouros, ele remete muito à matéria, né? A dinheiro. Posso estar falando com alguém que está passando por uma situação de penúria financeira, tá? E essa dificuldade financeira tá aqui machucando o teu coração, né? Como se você estivesse passando por um problema, por um momento em que você precisa pagar as contas e que você não está conseguindo dar aquele conforto para tua família. Isso está te machucando. E aí, por não conseguir bancar o básico para tua família, você tá ali perdendo noites de sono. Tem essa energia aqui, ó, de algo que vai dar uma melhorada, algo de solidez, de materialidade para tua vida. Me veio muito aqui de falar um trabalho, tá? Aí, que possa estar vindo para você, tá? Mas também posso estar falando de algo de você materializando algumas coisas, de você buscando, tá? Aqui tem uma conotação do universo, né, trabalhar para que as coisas se materializem para você, mas também você caminhando nessa direção, tá? Então também tem bastante essa energia. Mas fato é que é necessário, né, trabalhar bastante essa energia aqui que tá densa, sim, mas que tá vindo algo aí que vai trazer essa materialização, vai ter algo novo e sólido para vocês, tá? Algo verdadeiro, um peso, tá? Ai, gente, eu vou ser sincera, essa energia aqui, ela é bem densa. Eu não tô falando que vocês não tenham motivos, não, mas não dá pra gente ficar alimentando isso daqui, né? Foca no Cavaleiro de Ouros, tá vindo aí, é lento, viu, gente? Cavaleiro de Ouros é lento. Então, talvez vocês tenham que passar aí por uma situação, essa situação densa um pouquinho mais de tempo, porque de todos os cavaleiros é o mais demorado, mas é o que mais apresenta solidez. Na verdade, é o que apresenta solidez, tá? Então, foca nela, foca nessa energia aqui, tá? Os anjos e ancestrais, eles vêm com a carta do druida, que fala assim, ó, mantenha a cabeça no lugar, tá? Não se desespere por essa situação aqui, mantenha a cabeça no lugar, tá? E novamente, né, espiritualidade trazendo as cartas que são as perfeitas para a ocasião. O oráculo das intenções vem com a energia do silêncio. É preciso silenciar a mente para perceber o desejo da alma. Viver uma vida de propósitos é fundamental para o crescimento do ser. Silencie e ouça a sua voz interior. Ouça o seu interior, tá? Quando a gente silencia e escuta o nosso interior, a gente percebe o que tem de verdadeiro, o que é verdadeiro e o que não é, tá?
E às vezes a gente está sofrendo por algo que nem diz respeito ao nosso propósito. Porque quando a gente está vivendo o nosso propósito, a gente não sofre. Ou então entende a natureza do sofrimento, tá? A outra carta vem falar da leveza. Olha que coisa bonita, né? Necessário para quem está aqui na cornalina. A vida pode ser bem divertida, com leveza, bom humor e entusiasmo. O fluir está em como reagimos aos fatos. Pronto, gente. Fechou, lacrou. Não existe mensagem mais propícia para quem está aqui, ó. Tá? Vou ler novamente. E aí tem essa energia aqui, ó, do filtro dos sonhos, né? Olha que coisa bonita. E é uma imagem bonita, porque quando tá o vento, ele fica todo, né? A vida pode ser bem divertida. A vida pode ser bem divertida, com leveza e bom humor e entusiasmo. O fluir está na forma como reagimos aos fatos. Então, assim, a coisa pode não estar muito boa. E a gente viu que não está mesmo. Mas é pensar, é acreditar que tem vindo algo muito bom aqui para esse caminho. Pode até demorar um pouquinho. Mas enquanto eu espero, eu vou sair dessa energia aqui do 9 de espadas e vou levar minha vida com leveza, com jovialidade, com aquele entusiasmo no coração. Tá certo? É isso, meus queridos, minhas queridas. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado. Um beijo enorme. Prometo que volto. Tchau, tchau.